Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Ô, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Isso aí, café de hoje, meu amado, tá lá no capítulo de número... deixa eu pegar minha anotação, que o negócio que voa para tudo lá. Está lá em Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 24 e 25. Ok? Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um gostei para nós aí, muito fortalece. Você sabe que a gente tem uma parceria também com a LifeMed, que é o cartão de desconto, tá, da saúde. É isso aí, levando saúde até você, tá? Você adquire numa parceria conosco por R$ 39,90 a taxa de adesão e R$ 39,90 por mês, colocando a sua família, você como titular, mais 4 dependentes. Então são 5 pessoas que têm direito. Pastor, mas eu queria acrescentar mais, né, pessoas da minha casa. Vai pagar R$ 5,00 a mais só. Ou seja, R$ 39,90, vamos arredondar para você entender, 40 vai pagar 45, eu quero botar mais 2, vai pagar 50, entendeu? Gente, mamão com açúcar e com desconto de até 70% de desconto. Sabe lá o que é isso? Um especialista aí de R$ 250 saindo por R$ 75. Gente, tem desconto que é um pouco menos, né? Vai pagar às vezes R$ 100, de 250, vai pagar 110, um exemplo, né? Mas um bom desconto vale a pena, para você não ficar esperando pelo SUS, né? Você, com o cartão LifeMed, não tem carência, não tem idade, sabe que plano de saúde com uma certa idade encarece. Quer dizer, você pode colocar de 0 ano desde que nasceu e tem a certidão de nascimento até 100 e tantos anos. Pronto. Olha que coisa boa, gente. Precisou, ligou, marcou e é atendido por um preço bem acessível, ok? Vamos lá. Hebreus capítulo de número 11, versículo... pastor, como que eu faço para adquirir o cartão LifeMed? Quem é da nossa região, claro. Além Paraíba, que é Minas Gerais, divisa aqui com o estado do Rio. O Carmo faz parte, essa parte de Amapará, pega toda, né? Volta Grande, que é Minas Gerais, a nossa região. E também os exames complexos, Três Rios, que é o estado do Rio de Janeiro, cidade bela de Três Rios, né? Cidade hoje industrial, com várias empresas, empresarial. Lá tem a Proscan, que atende exames complexos, igual ressonância magnética e outros mais. E também a Sede Imagem em Juiz de Fora, Minas Gerais, também atende, ok? 32, anota aí, 32 988 154389. Fala comigo, marca aí uma visita, ok? Qualquer coisa, estamos também, você que é de Além Paraíba, no escritório ali na parte da tarde, estamos no escritório ali na rodoviária, tem o escritório do CLEAPA ali, ok? Deus abençoe. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 24 e 25, está escrito assim: aleluias, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir para prazeres transitórios do pecado. Gente, é benção. Olha, talvez alguém pergunte, pastor, não gravou ontem o Café com Deus? Eu estava passando um pouco de mal, né? Com gripe. E o problema é que eu estava tossindo muito, além de estar com mal-estar, né? Garganta inflamada para falar, com dificuldade.
eu estava torcendo muito. Então, o que acontece? Eu estaria gravando, torcendo, interrompendo toda hora com tosse. Eu falei, bom, eu gravo sempre de madrugada. Falei, vou deixar para amanhã cedo, se eu amanhecer melhor, sem tossir, e eu estou usando pastilha e tudo, né? Tomando remédio para gripe, me cuidando. Falei, se amanhã de manhã eu tiver melhor, amanhã de manhã não, hoje de manhã, né? Foi ontem de manhã, no caso, né? Eu estiver melhor, tentei gravar de madrugada, não consegui, estava tossindo muito. Aí, chupei pastilha e tal, tomando remédio, como eu disse, chegou de manhã, eu continuei tossindo muito, então eu falei, não dá para gravar. Você me perdoa aí, você que me acompanha, ok? Tem gente que pergunta, pastor, cadê o café de hoje? Quer dizer, eu tomei meu café com Deus, mas não pude compartilhar com você, tá bom? Deus abençoe você, eu sei que você vai entender, amém? Então, Hebreus 11, está escrito assim, como nós já lemos, pela fé Moisés, quando o homem feito, Moisés foi criado pela filha de Faraó, né, nos conceitos ali egípcios, aprendeu várias línguas, vários idiomas, foi preparado como príncipe, mas chegou um ponto que quando o homem, daí a madrugada dá isso, dá sono, quando o homem, ele vendo o que era o Egito, uma vida de pecado, né? De muitas mulheres, muita fornicação, e mesmo os homens casados, adultério, né? Uma luxúria não vem a palavra luxúria não é derivada de luxo, luxúria quer dizer pecado, sexual, né? O significado de luxúria. Então, uma luxúria terrível, aquela promiscuidade, tá? Porque Deus criou o sexo. Às vezes a pessoa fica pensando assim, as coisas boas, Deus priva a gente. Não. Deus criou o sexo para ser feito com compromisso no casamento. Amém? Esse é o grande problema. Tem gente que ele se empolga, né? E com os prazeres que Deus criou para ter com responsabilidade e compromisso, e entra por um caminho do pecado, que é a promiscuidade, que é a luxúria, como eu disse aí, né? A impureza, tá? Coisas que Deus não permite, né? Entra em swing, como diz por aí, surubo, e assim vai, Deus que me perdoe, né? A gente tem que usar às vezes essa palavra no popular você entender, tá? E vai por aí adentro, porque é gostoso, é um prazer, olha só. E o pecado é assim, no princípio, ele é prazeroso. E muitas vezes a pessoa, ela, quando não é pega, descoberta ou punida por Deus, a sentença não vem, o que ele pensa? Aí, me safei, mas foi bom demais. E ele vai continuar fazendo. A pessoa continua fazendo. Esse é o problema do pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, certo? Então, um abismo chama um outro abismo, ao som da catarata. Então, vai chamando o outro. Então, é igual a liberação das drogas, é aprovado. No Canadá aí foi liberada as drogas, acho que há 5 anos atrás, estão arrependidos, né? Então, é a quantidade de pessoas que usam outras drogas, foi liberada a cannabis, a maconha, traduzindo na linguagem popular, para uso medicinal e, como diz, coisa caseira, me fugiu agora a palavra, terapêutico, mas as pessoas hoje usam na rua. O Canadá está como diz, um lixo visual. Quando se anda pela rua, passou uma reportagem, você vê pessoas caídas, pessoas se drogando em tudo quanto é lugar. E o pior não é isso, não. Aumentou assustadoramente o consumo, tá?
A liberação é bom para o traficante, porque o consumo, as pessoas viciaram muito mais, aumentou o número de viciados, e o número de suicídio ficou alarmante. Sem contar a intoxicação de crianças, porque eles fazem bala, chocolate com a cannabis, né, com a maconha, e levam para dentro de casa para usar. A criança acaba achando, acha que ele é um doce normal, come. A intoxicação de crianças e chegando a quadros irreversíveis. Porque um abismo chama outro abismo. O que é mal é para ser punido, não é para ser liberado. Quem pensa que liberando o mal resolve-se, meu amigo, pelo amor de Deus, só piora. Porque Deus criou limites e leis, quem criou foi Deus, porque sabia que precisavam ter limites. E punição, porque a justiça, a lei, ela foi feita para ser obedecida. E na desobediência da lei, a Bíblia diz que a gente não tem que temer as autoridades quando a gente obedece, mas quando desobedece, aí sim você precisa temer. O problema é esse, as leis foram feitas e são boas leis no passado, mas hoje estão sendo quebradas, porque as pessoas querem liberdade, de maneira que não tem compromisso. O problema é que a liberdade sem compromisso, ela chama-se libertinagem, porque ela sempre vai ferir alguém, certo? A própria pessoa, a Bíblia diz que o coração da pessoa é enganoso. Então aquilo que ela acha que é bom, pode ser muito ruim para ela, porque ela não conhece a si mesma. Essa é a prova. Aí libera. O próprio Estados Unidos, que liberou também em outros lugares, hoje está a criminalidade em todos esses países aumentou assustadoramente por causa das drogas. A grande mídia nem fala nisso, não gosta de falar, não sei por qual motivo, né? E a gente pode ser até aí cerceado no canal, né? Ser bloqueado e tudo mais, porque certas coisas você não pode falar hoje mais. Existe uma liberdade entre aspas, né? A verdade é essa. Então, ainda querem censurar as redes, pontinho, pontinho, sem entender, porque senão dá corte também, né? Isso podam a gente. Então, que é um poder do povo, poder se expressar, falar e dar suas opiniões. Cortando a sua opinião, a minha opinião, então eles incutem o que querem. A verdade é essa, tá? Então, vou parar por aqui, senão o canal daqui a pouco vai entender, vão entender que o conteúdo né, é comprometedor, né? Que vai contra o sistema. Vamos lá. Mas o pecado é assim, tá? Ele te atrai de uma maneira boa. Eu sempre digo que se o pecado fosse ruim, os hospitais não estavam cheios, nem os cemitérios, tá? É isso que Moisés está tomando uma posição. Ele está entendendo que aqueles prazeres, aquela impureza, aquela luxúria, aquela libertinagem, não era para ele. Ele não queria isso para a sua vida. Por quê? Porque diz o versículo aqui, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque esses prazeres são transitórios. O que é isso, pastor? São passageiros. Eles passam. Tá? Passagem, acaba. Agora, a Bíblia diz que o mundo passa e os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade do Senhor, vontade de Deus, permanece para sempre. Oh, aleluia. Me ajuda aí, gente. Meu Deus, isso é forte. Né? Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Aqui, eu vou pegar numa outra versão. Nessa versão também é muito parecida que eu estou lendo aqui, mas porque estou com a outra Bíblia aqui, para mim não ter que abrir, né? E a outra lá. Vamos ganhar tempo. Eclesiastes 8, versículo 11. Porquanto não se executar logo o juízo sobre a má obra, por isso o
coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Então, se você não disciplinar logo, é isso que a Bíblia está dizendo. Olha, grava aí o que diz Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Se você não executar logo o juízo, tá? Vai acontecer o quê? As pessoas se dispõem a fazer o mal. O mal aumenta. Pastor, mas quanto mais prende droga, mais pessoas estão usando. Não. Quando se libera, aumenta o consumo. Isso é a prova. Muito mais do que quando se é reprimido. Ah, mas a coisa reprimida, as pessoas tendem a serem igual um imã, né? Puxada para aquilo, curiosidade, sim, mas não são todos, não é uma maioria. A prova é que quando se libera o mal toma conta. Meu amigo, pega aí pega uma laranja podre, pega um saco de laranja boa e bota uma laranja podre. É questão de dias, contamina todas as laranjas. A dona de casa, me ajuda aí, pega uma batata podre, bota junto num saquinho de batata bom. O que vai acontecer dentro de dias? Vai contaminar todas as batatas. Gente, me ajuda aí. O mal tem que ser cortado. Não é tolerado, igual hoje se trabalha. Pecado não tem que ser tolerado, tem que ser cortado. É por isso que Moisés toma a decisão. Eu não quero viver uma vida dessa para viver na promiscuidade, no pecado, não quero. Prefiro sofrer com o povo de Deus. Ele tomou essa decisão de sofrer com o povo de Deus. Por isso que ele lutou contra um soldado e acabou por força da ira, né? Porque a Bíblia diz irai, mas não pequeis. Ele acabou pecando, que a ira deu lugar à ira e acabou matando um soldado egípcio. E por isso ele teve que fugir do Egito. Mas ele poderia pensar assim, quando ele viu o hebreu sendo espancado por um soldado, ele podia pensar o quê? Deixa para lá, eu estou bem, estou no palácio, eu vou me doer por causa disso. Se eu me doer por causa disso daí, eu vou tomar partido. Se eu tomar partido, eu vou ficar do lado de lá, eu vou perder o lado de cá. Mas ele preferiu perder, é isso que a Bíblia está dizendo. Perder a posição de príncipe, tá? Por quê? Porque aquele caminho era um caminho de perdição, de pecado. Os príncipes viviam na orgia, as mulheradas no palácio com bebedeira, né? Como se fosse hoje com drogas, com tudo que tem direito, toda a promiscuidade do pecado, da imoralidade. Era assim que se vivia, adorando os deuses bacos, os deuses que eram da prostituição, da bebedeira. Me ajuda aí, gente. Ele abriu mão disso, porque sabia que isso era passageiro, transitório. A vida é curta. Agora, o que vamos viver depois da vida desse corpo físico aqui, dessa matéria, é eterno. Para onde você vai, meu amigo, minha amiga? Reflete comigo aí. Amém? É a mesma coisa se você pular de um alto, de um avião ou de um mais alto prédio. A sensação é maravilhosa. Ai, que ar gostoso, eu estou voando, só que vai chegar no chão. Se você pular sem paraquedas, você vai se esborrachar no chão. O pecado é assim. Quando você pula, quando você se lança ele, a sensação é maravilhosa. De um prazer, de liberdade. Só que o chão vai chegar e é desastroso. Mais cedo ou mais tarde, você será pego pelas consequências do pecado. Então não peque. Amém? Se esforce, se pecar, se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus, corrija a sua vida. Não ande no pecado, nos prazeres do pecado. É isso que ele está fazendo aqui. Abrindo mão dos prazeres do pecado. Então abra mão desses prazeres, em detrimento à vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E os seus mandamentos não são pesados. Eu sempre digo isso aqui. E Jesus mesmo disse, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo dele? Aquela canga. Ou seja, a lei, a palavra que ele ensina, né? A obediência,
Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. O jugo de Jesus não é pesado, é suave. E o meu fardo é leve. Deus não bota nada pesado em ninguém. Pastor, mas eu vou ter que abrir mão dos bailes, vou ter que abrir mão de fumar, de beber, esses prazeres, de usar droga. Aí a pergunta que muitos fazem, né? Esses prazeres, eles, quando você conhecer outros que são muito acima desses, que é estar na presença de Deus, que é fazer a coisa certa, na hora certa, que é buscar a obediência, agradar o Senhor, o prazer, o gozo que vai entrar na sua alma, vai ser tão grande que isso vai ser insignificante. Isso daí é para quem é escravo, certo? É a mesma coisa que você estar num presídio, cavar um buraco, conseguir cavar um buraco para você sair, mas você não sair, você botar um ar-condicionado lá e ficar preso. É assim que faz com você o pecado, certo? No lugar que você era para estar livre, estar liberto, você se prende no pecado e é dominado por ele. Está dentro de uma prisão, não, mas tem um ar-condicionado, prefere perder a liberdade, porque o pecado faz isso, ele te domina, ele te escraviza, de maneira que você não consegue sair. Por isso que, para você, falando, eu não consigo viver sem isso, mas Jesus liberta. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode libertar é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a verdade. Amém? Essa é a verdade, chama-se Jesus. É ter um encontro com esse Jesus que te amou, que me amou, que pagou o preço, debaixo de chicotadas, de coroa de espinho, de carregar o madeiro pesado e ainda ser crucificado com aquela coroa de espinho na cabeça, recebendo cravos na sua mão, nas suas mãos e nos seus pés, porque nos amou, pagou o preço por nós. Isso é a prova do amor, que ele quer o melhor para nós. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja, que você sonha. Recebe aí, eu quero orar por você, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Deus, como é bom, Senhor, saber que há irmãos e irmãs que sentem falta do Café com Deus. Ontem nós não tivemos em condição, o senhor sabe disso, além do cansaço físico e mental e corpo físico, o corpo estava sentindo muito, tossindo muito, a garganta ainda muito inflamada, o senhor sabe disso. Participei ontem de uma reunião bem cansativa na nossa igreja a respeito de finanças, de corte financeiro, como é difícil, o senhor sabe disso. E eu estava passando mal. Cheguei, ó Deus, em casa, repousei um pouco e na madrugada tentei. O senhor sabe que eu tentei gravar o Café com Deus, não consegui. Pela manhã também tentei, não consegui. Então, Pai, eu te agradeço por aqueles que têm sentido falta do Café com Deus. Abençoa essas vidas, dando graça a cada uma delas, que precisa que seu casamento seja abençoado, que seu marido seja abençoado. Deus, que precisa de prosperidade financeira, essa pessoa que precisa de uma libertação para um filho, para uma filha, para um neto, para uma neta, de uma cura, de um milagre, eu oro por essa pessoa agora, no poder do nome de Jesus, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, da saúde física, mental, emocional, psicológica, em nome de Jesus, espiritual. Eu oro no poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um. Olha só, eu guardei para o final, tá? Esse foi mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café fresquinho, quentinho. Te peço para você compartilhar.